Pai, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós sabemos que o Senhor já colocou no coração dele algo que vai trazer bênção a essa igreja e que essa ministração possa ser realmente rema para todos nós, Pai. Nós te agradecemos pela sua vida, pela vida da sua família que está lá em Campo Grande, que o Senhor esteja guardando também, sua esposa, seus filhos. E em nome de Jesus, ser com ele, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. E eu queria desafiar você a prestar bastante atenção nessa palavra, porque eu não pretendo demorar muito. Eu quero que você esteja ligadão naquilo que Deus vai falar para você nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar coisas novas sobre o teu coração, sobre a tua vida. Eu quero falar sobre os 3 tempos na vida de um discípulo de Cristo. Amém? Todos nós vivemos esses 3 tempos. Cada um de nós vivemos um desses 3 tempos. Em uma área da nossa vida nós vivemos um, e outra nós vivemos hoje. Esses 3 tempos é o tempo de ganhar oportunidade. O segundo tempo é o tempo de desenvolver as oportunidades. E o terceiro tempo é o tempo de prestar conta das oportunidades que você recebeu. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e nós não entendemos por que o Senhor não nos deu ainda aquilo. Mas Deus não vai nos dar algo que vai nos atrapalhar. Deus nunca vai nos dar algo que nós não vamos ter condições de carregar. Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus que nós não temos nós nem sabemos o que estamos pedindo. Quando eu estive aqui pregando em uma quarta-feira, na penúltima vez que eu estive aqui na igreja, não em acampamento, eu compartilhei com os irmãos algumas razões pelas quais Deus não ouve as nossas orações. E Deus tem os motivos dele. Você tem os seus motivos de ficar triste porque Deus não responde a sua oração, mas Deus também tem as razões pelas quais Ele não responde algumas de nossas orações. Uma das razões é porque nós não sabemos o que estamos pedindo. Nós não temos a menor noção do que nós estamos pedindo. E aí Deus não nos dá e a gente fica chateado com Deus. Mas na verdade Deus sabe o que faz. Algumas razões nós pedimos para Deus ídolos, coisas que vão ser colocadas em nossa vida no lugar de Deus. Existem muitos solteiros que estão aqui na casa de Deus que estão solteiros. Se estivessem namorando, estariam agora no shopping, não aqui na igreja. Aí Deus fala, a única maneira de manter essa pessoa aqui é manter ela solteira. I'm sorry, mas é o único jeito. Existem orações que Deus não responde porque nós não estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. Então tem um exemplo que eu sempre uso, o meu filho de 8 anos, o Lucas, vai fazer 9 agora. Ele vive jogando no meu iPad. E ele pede para eu comprar um iPad para ele. Eu digo, meu filho, não está na hora de você ter um iPad. O papai pode comprar um tabletzinho para você de 200, 250 reais, mas um iPad de 2.000 reais você não pode ter, porque ele não tem maturidade para isso. É verdade ou não é, irmãos? E tem muitos irmãos que estão pedindo um iPad para Deus. Um iPad ministerial, um iPad relacional, um iPad conjugal. Simplesmente você não está pronto ainda para você receber. Uma hora Deus vai te dar, você vai estar pronto para receber, amém? Certa vez, amados, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, não me lembro exatamente a idade, mas eu era um adolescentezinho, e eu me apaixonei por uma menina da minha rua. Eu fiquei perdidamente apaixonado por aquela menina, e ela não me dava moral nenhuma. Eu mandava uns bilhetes anônimos para ela, e é claro, né, ela não sabia nem como responder, nem a quem responder. Aí depois, num ímpeto de coragem, eu coloquei meu nome embaixo. E aí a menina, mesmo sabendo disso, não me deu moral nenhuma. Irmãos, eu orava, queria namorar aquela menina de qualquer jeito, mas não consegui. Em janeiro desse ano, eu vi essa moça, totalmente profana, afundada nas coisas do mundo, mal vestida assim no sentido moral. E eu olhei para ela e falei, obrigado Deus, porque o Senhor não me responde todas as orações. Sabe, irmãos, tem orações que a gente precisa entender que Deus não está respondendo porque Ele te ama. E nós falamos, Senhor, o Senhor não me ama. Amo, por isso que eu não vou responder a tua oração. E Deus sempre tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para você. Amém? Mas o Senhor nos dá algumas oportunidades para nós desenvolvermos. E de acordo com o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, naquilo que o Senhor nos confia, o Senhor vai abrindo outras portas para nós.
Mas nós precisamos sinalizar para Deus que nós queremos crescer, queremos desenvolver, queremos conquistar e queremos honrá-lo mediante aquela oportunidade que Ele está nos dando. Perceba que o nosso presidente Lula, com toda a história triste que ele teve, Deus deu a ele a oportunidade de ser um presidente do país. E o primeiro mandato dele, na minha opinião, foi maravilhoso. Tirando o mensalão, tudo deu certo. Ele não pode dizer que tudo foi ruim também, né, irmãos? Muitas pessoas saíram da miséria, muitas coisas mudaram no Brasil, é verdade mesmo. As pessoas passaram a ter acesso a coisas que não tinham. O brasileiro, muitos passaram a se matricular nas universidades, tudo isso. Ali teve o segundo, já sabendo o segundo não vou me reeleger mesmo. E aí, ele prestou conta direitinho no primeiro mandato dele. Aí ele preparou a sucessora dele. Só que a sucessora não teve o mesmo cuidado, estava achando que o mentor dela ia dar conta de tudo e a coisa não foi bem assim. Nós olhamos para Dilma e eu ficava muito triste quando eu via as pessoas vaiando e xingando palavrão para Dilma, porque ela não correspondeu com a confiança que foi entregue para ela mediante os votos. Mas, amados, quantas vezes você já se vaiou porque você não deu conta das coisas que Deus entregou nas suas mãos? Se hoje você fosse olhar para o casamento que Deus entregou na sua mão, você iria se aplaudir ou se vaiar? Se você olhasse hoje para os seus filhos e para o tipo de criação que você dá para os seus filhos, você iria se aplaudir ou se vaiar? Então é muito fácil vaiar as pessoas. Mas eu não quero que você se vaie não, porque hoje você vai se ajustar diante do Senhor. Mas que a maioria de nós merecemos vaias em várias áreas da nossa vida, amados. E isso nós merecemos. Vaiamos porque a economia está do jeito que está. Mas se a tua economia fosse a economia de um país, se as suas finanças fossem a economia de um país, você iria se aplaudir ou você iria se vaiar? Então é uma coisa muito séria, irmãos. É muito fácil nós vaiarmos os outros. Mas quando nós olhamos para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa negligência. Você quando vai no médico, o médico fala para você, faz uma bateria de exames, check-up geral. O que o médico faz quando ele pega o exame e olha para você? Ele te vaia ou te aplaude? A maioria de nós somos vaiados pelos médicos. Então nós precisamos entender que o Senhor nos deu capacitações. A cada um, uma capacitação diferente. O dia de recebermos a capacitação, um dia é muito lindo. Mas vai ter um dia que nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E é aí, amado, que como diz o mineiro, a porca torce o rabo. Então vamos ler esse texto aqui para compreender em qual desses tempos que nós estamos na nossa vida, em qual área da nossa vida que nós estamos em cada um deles. Mateus 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Eu não gosto de ficar pedindo para ninguém ficar repetindo não, mas eu quero que você destaque algumas coisas. Diga, cada um de acordo com a sua capacidade. E então ele partiu. O que recebeu os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Diga misericórdia. Então nós vemos aqui alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, amados, Deus vai te dar os seus dons de acordo com a sua capacidade. Você precisa entender qual é a sua capacidade. Não adianta você querer um desafio maior do que você é capaz. Por outro lado, não adianta você fugir de um desafio que o Senhor te entregou, porque se Ele te entregou esse desafio é porque você é capaz. Amém? Eu já contei para vocês de quando eu fui trabalhar com adolescentes e o meu pastor falou: Domício, olha, eu chamei você para trabalhar aqui na nossa igreja, eu tenho um ministério que eu acho que é a sua cara, trabalhar com adolescentes. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, pastor, eu detesto adolescente, eu não gosto de adolescente. Ele falou, mas Domício, começa a fazer um trabalho com os adolescentes, pelo menos começa, vendo o que vai dar. Ele sabia tudo de talentos. E aí, amada, a primeira reunião de adolescentes, tinha a minha cunhada e um rapaz que estava afim dela. Graças a Deus tinha pelo menos alguém que queria a minha cunhada, né? Eu queria que uns 10 rapazes estivessem apaixonados por ela para encher mais a minha reunião.
E depois de algum tempo aquela reunião foi multiplicando. 6 anos depois, aquele grupo de adolescentes, eram 400 adolescentes para a glória de Deus. Era um ministério referência de adolescentes no Brasil inteiro. Eu fui em vários congressos falar sobre implantação disso. Aí depois eu fui pastorear uma igreja local, porque eu achava que eu tinha o dom de pastor local, e eu não tenho esse dom. E aí eu fui assumir uma igreja, irmão, quase morri. Eu cuidava de 400 adolescentes com os pés nas costas, mas para pastorear uma igreja de 80 pessoas, quase que eu matei os 80 e os 80 me mataram. Eu falei, estou fora, eu não tenho esse chamado. E aí novamente eu voltei para o Brasil, comecei o ministério com jovens universitários. Eu recebi uns 19 grupos familiares de adolescentes, de jovens universitários. Deles 7 morreram logo nos 6 primeiros meses. Depois morreu mais uns 5. E agora novamente tem esse número profético. Acabei de fazer um retiro com 400 jovens para a glória de Deus. Então, amados, você precisa entender qual é o seu talento. Então, se algum dia eu estiver endemoniado e vier para Goiânia e abrir uma igreja, não vai para essa igreja não, irmão, que tu vai sofrer e vai me matar. Aí você vai falar assim, pastor, você lembra que você falou que você só abriria a igreja se você estivesse endemoniado? Com certeza, amado. Só se eu estivesse fora do propósito de Deus, porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Então nós precisamos entender isso. Eu vejo tantas pessoas na caminhada do desejo de ganhar bem, e por causa disso é uma onda de fazer concurso, e as pessoas desprezam sua vocação. Eles querem fazer concurso para aquilo que paga bem. Então tem enfermeiro fazendo curso até para a área que quem vai se dar bem ali é um advogado. Tem engenheiro fazendo prova para trabalhar em hospital. Ah, mas o salário é bom. Mas você vai gostar disso? Quantas pessoas frustradas, irmãos, porque estão fora do seu eixo vocacional, do seu eixo ministerial. Quantas pessoas que poderiam ser um excelente intercessor, mas ele acha bonito as pessoas com o microfone aqui na frente, aí ele quer ser pregador. Mas, amado, ele começa a pregar, o povo começa a abrir a boca. E você daqui a pouco vai querer abrir a boca, porque quando a gente ouve falar em abrir boca, dá vontade de abrir boca, né? Mas é só uma coisa, a neurociência explica isso. Não é demônio não, pode abrir a boca à vontade. Então, o que acontece, irmãos? Quem está com vontade de abrir a boca aí, levante a mão aí. Aí tem que coisa engraçada, né? Tem uma irmã ali que quase engoliu a boca para não abrir, né? Mas é só botar a mão na boca. Mas o que acontece, irmãos? Ele começa a pregar, o povo começa a sentir sono com a pregação dele. Por quê? Ele quer visibilidade, ele não quer servir a Deus. Quantas pessoas querem cantar no louvor, mas a sua vida iria impactar muito mais ajudando as crianças do ministério infantil da igreja. Mas ele quer cantar, ele quer estar na frente, ele quer ensaiar, quer ter visibilidade. Mas, irmão, você não imagina como você estraga a sua vida quando você está fora do seu eixo vocacional. Quantas pessoas trabalham numa empresa, aí depois fazem um acordo, ou um plano de demissão voluntária, ou pedem as contas e fazem um acordo, sai de lá com dinheiro, abre uma empresa, coloca 200 mil reais numa empresa e perde os 200 mil, porque não tem vocação empresarial. Amado, você precisa entender que Deus te chamou para algumas coisas, Deus não te chamou para tudo. Mas quando Jesus vem e nos conta essa parábola de que Ele confiou os seus bens, olha aqui, não eram os bens daquelas pessoas a quem Ele confiou, era dele. Os seus dons, o seu talento, o seu ministério, o seu casamento, os seus filhos, não são teus, são do Senhor. E vai chegar um dia que o Senhor vai perguntar: tudo isso para mim? Frei Domício, que negócio é aquele? Por que você foi fazer aquilo que eu não chamei você para fazer? Existem coisas, amados, que precisam uma vocação, habilidades. Você não pode cantar sem ter habilidade. Para cantar você tem que ser pelo menos afinado. Se for afinado e ungido, melhor ainda. Mas pelo menos afinado, que aí você busca do Senhor a unção. Ela vem algumas horas antes, mas a afinação não vem hora antes. A afinação ou você é ou você não é. Algumas pessoas pregam, mas não tem o dom da comunicação, não tem conhecimento bíblico. Você pode aprimorar? Pode. Mas, irmãos, existem coisas que você tem habilidade, tem outras coisas que basta a sua boa vontade. Você pode ter a boa vontade para ficar na portaria.
Lá na nossa igreja nós temos 4 portas. E sempre que eu vou pregar, eu chego e cumprimento cada um dos irmãos que estão na porta. Eu digo para eles: irmão, não adianta eu preparar a melhor palavra do mundo se as pessoas não forem bem recebidas na igreja. A recepção de vocês é tudo, é tão importante quanto a minha pregação. Porque se uma pessoa entra aqui e não for bem recebida, ela já vai ficar com o coração receoso a respeito da igreja. Agora, se uma pessoa chega na portaria, ganha um abraço, ganha um beijo, um aperto de mão, ela já se sente à vontade, o pastor prega e a coisa fica mais fluida para a própria igreja. Então nós precisamos entender, irmãos, que há um lugar para todos na casa de Deus, e cada um tem que entender qual é a sua função em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Que peninha, irmãos, que Deus é esse injusto? Como é que dá 5 para um e dá 1 para o outro? É de acordo com a sua capacidade. Tem dons que eu gostaria de ter, mas o Senhor não me deu. Uma coisa simples, eu estou vendo o irmão tocando piano ali. Como eu queria, irmãos, aprender a tocar piano, mas Deus não me deu esse dom. Deus me deu o dom de compor, de tocar violão, de cantar, mas há muito tempo que eu não canto, estou enferrujado. Mas o que acontece? Deus me deu alguns dons, mas Deus não me deu todos os dons, porque nós precisamos operar como igreja. A igreja é um corpo em que cada um tem a sua função específica. Então você precisa descobrir qual é o teu chamado em Deus. Eu acho engraçado que todas as pessoas querem o dom de cantar, o dom de pregar, mas, amado, existe o dom da generosidade, está lá em Romanos capítulo 12. Esse dom poucos querem, o dom da generosidade. O dom da hospitalidade, lá em 1 Pedro. Eu não gosto de receber visita em casa, irmãos. É uma coisa impressionante. Isso já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo várias vezes. Quantos aqui já combinaram um jantar com alguém e quando chegou uma meia hora antes, você falou: estou tão cansado, seria melhor que essa visita viesse amanhã? Quem aqui já passou por isso? Levante a sua mão. A maioria já levantou, né? É que a outra metade está com preguiça de levantar a mão. Mas o que acontece? Quando essa visita chega, meia hora depois, a conversa fica boa ou não fica? E quando ela vai embora, o que você fala para a visita? Vamos marcar mais vezes. Amados, é impressionante isso. A hospitalidade tem um mistério que só desfruta quem recebe pessoas em casa. E às vezes você diz: eu não posso receber nenhum parente em casa, não tem nem lugar para eles dormirem. Irmãos, quando alguém vai na casa da gente, não espera que a gente dê a nossa cama para eles, não. Eles aceitam dormir em qualquer lugar, um colchão bacana. Você coloca lá um colchão, trata a pessoa, faz um bom café da manhã, deixa ela à vontade, é isso que ela quer. Alguns você não pode tratar bem, né? Senão eles vão querer ficar lá para sempre, né? Mas tudo tem um limite. Amados, o dom da hospitalidade ninguém quer, mas as pessoas querem um dom que dá visibilidade. Eu quero o dom da cura, mas não por causa do enfermo, é por causa de mim. Eu quero o dom da cura porque é espetacular ver alguém botando a mão na cabeça de um enfermo, de uma pessoa numa cadeira de roda e vendo ela levantar. Amado, é para você ter misericórdia do enfermo. Continua olhando aqui para mim. Não é para você pensar em usar o seu ministério para o seu próprio benefício. Eu fui músico e eu sei disso. A gente precisa colocar o nosso coração no lugar. Os músicos que nós trazemos para tocar conosco, nós precisamos trabalhar o tempo todo no coração deles, irmãos. Se vocês olharem para mim, o choro da criança não vai atrapalhar vocês. Continua olhando para mim aqui. Então o que acontece, amados? Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Então diz assim: do mesmo modo, a competição está grande, hein? Se desse para ele não quer tomar um arzinho lá fora, não? Olha aqui. Mas é mesmo, né, gente? Às vezes é o calor aqui dentro, né, criança? Eu tenho 2 filhos, eu sei o que é isso. Do mesmo modo, versículo 17: o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, esse que é o problema. Se fosse dele, ele não teria escondido. Nós temos o hábito de esconder aquilo que é do Senhor. O Senhor nos chama para desenvolver o nosso ministério. Como é que nós desenvolvemos, irmão? Não é apenas na prática ministerial, é no poder espiritual do seu ministério. Irmãos, um pregador sem unção é palestra. Para ouvir palestra a gente entra na internet e fica assistindo.
A gente não veio para a igreja para ouvir palestra. Nós estamos na igreja para receber uma palavra do Senhor para a nossa vida, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos confrontar, para nos corrigir, para trazer maturidade espiritual. Mas algumas pessoas não querem pagar o preço. Prepara o sermão, que é uma beleza. Mas, amado, um sermão, se a alma não estiver pegando fogo, não vai tocar no coração de ninguém. As palavras que mais marcaram a tua vida foram palavras ministradas debaixo do fogo e da unção do Espírito de Deus. Mas nós não podemos, amado, fingir e brincar com aquilo que o Senhor nos deu. Então tem um primeiro tempo na vida de um discípulo de Cristo, é o tempo de receber. O segundo é o tempo de desenvolver o que você está fazendo, como você está desenvolvendo o que o Senhor te entregou. Ah, pastor, eu estou vindo na igreja assistir os cultos. Irmão, me perdoa, mas isso não é desenvolver ministério. Vim assistir culto, tem pessoas nos assistindo na internet. Tem pessoas que são espíritas, católicas, várias religiões estão nos assistindo agora. Qual é a tua diferença entre eles? O Senhor te lavou, te redimiu, te salvou para que você fosse apenas mais um sentado no meio da multidão? Não, amado, o Senhor te chamou e junto com a tua vocação existe um ministério de Deus sobre a tua vida. Existe algo que você precisa fazer na casa de Deus. E muitas vezes a liderança está sobrecarregada. A liderança cria o evento, organiza o evento, trabalha o evento, mobiliza as pessoas. Eu estava vendo ontem o paizão falando para um grupo de mulheres que estava aqui reunido: venha na quinta-feira, venha na sexta-feira. Amados, eu sou pastor. Hoje a quantidade de divórcios dentro da igreja é a mesma quantidade de fora da igreja. O circo está pegando fogo. Aí tem um seminário para casais, que não é para jovens casais, é para todo tipo de casal. E alguns dizem: eu não preciso ir. Entra lá na casa dele para ver como é que é a comunicação dele e da esposa dele. Entra na área íntima dele e você vai descobrir que na intimidade a coisa já está criando teia de aranha. Que tem tempo que não tem movimento lá naquela região. Aí quer vir dizer para mim que não precisa de seminário? Na pior das hipóteses, se você tem um casamento maravilhoso, equilibrado, não tem o que aprender, você precisa ouvir para ensinar os outros que estão ao teu redor, já que você sabe tanto. Mas, amado, nós não queremos, nós rejeitamos. Vem uma conferência como essa, eu escolhi esperar. Tem conferência desse rapaz que chega a reunir 10 mil pessoas. Na revista Veja, há poucos dias saiu uma entrevista dele na revista Veja, não nas páginas amarelas, numa outra coluna. Em vários lugares, até na Canção Nova dos católicos carismáticos, ele já foi lá fazer entrevista. É um ministério poderoso. Vocês não podem permitir que tudo quanto é a igreja de Goiânia venha aqui, menos essa igreja. Você tem que vir, tem que trazer pessoas para abençoar, para fortalecer um ministério maravilhoso como esse. O que é isso, amado? É fazer algo no reino de Deus. Nós não podemos continuar sendo crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus te chamou para algo diferente. Deus te chamou para fazer diferença na vida das pessoas. Quanto tempo você não vem numa reunião de oração? Mas quando vem o Jorge Linhares, tem que botar telão lá fora. Irmãos, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Qual é o teu compromisso com a igreja? Ou o teu compromisso é com os pregadores de fora? Eu amo ouvir o Jorge Linhares, ou amo ouvir tantos outros homens de Deus que eu sei que vêm aqui e pregam. Mas, irmãos, você não pode viver de culto em culto. Nós somos desenvolvidos, amados, de glória em glória, de fé em fé. É de glória em glória, não é de culto em culto, não é de pregador em pregador, não é de retiro em retiro, seminário em seminário. É de fé em fé, de glória em glória. E como é que você vai exercer a sua fé se você não está exercendo nem o seu próprio ministério? Mas aí, amados, houve o tempo do desenvolvimento daquilo que Deus te entregou. Quando eu faço casamento, às vezes eu prego esse texto em casamento e eu digo para o marido e mulher, noivo e noiva: Deus está entregando um talento nas suas mãos. E um dia o Senhor vai te perguntar: o que você fez com aquela mulher que eu entreguei na sua mão? Aí ele vai dizer: ah, Senhor, fiz o que pude. Fez o que pôde? Não. Se amargurou aquela mulher, ou se controlou aquela mulher, você diminuía aquela mulher, você não valorizava aquela mulher, você não saía para passear com aquela mulher.
E a mesma coisa vai perguntar à mulher: o que você fez com o marido que eu te dei? O que você vai dizer? O amor que tu me deste era vidro e se quebrou? Não. O que você fez? Você honrou aquele marido, você cuidou dele, você zelou dele, você honrou, você respeitou, você colocou o seu marido no lugar de honra dentro da sua família? Ou você era o primeiro a desonrá-lo na frente dos seus filhos? Em muitos casamentos, os filhos estão no centro da família. Irmãos, os filhos, eles não ficam no centro da família. No centro da família é o casamento. Um casamento saudável traz saúde para toda a família. Mas muitas vezes as mulheres têm filhos, e às vezes os pais se apegam aos filhos e dão mais amor aos filhos do que a esposa. Muitas mulheres dão mais amor aos filhos e atenção do que ao próprio marido. Aí quando os filhos casam e saem de casa, não tem amizade, não tem respeito, não tem mais nada, porque foram 20 e poucos anos destruindo uma relação e uma intimidade. Aí vai ter um dia que Deus já perguntou: cadê o marido que eu te dei? Ah, mas é que meus filhos não. Se eu te dei marido e filhos, eu dei cada um de acordo com a sua capacidade. Se eu te dei marido e filhos, que você ia ter condições de ser uma excelente esposa e uma excelente mãe. Maridão, e aí, qual é a tua? Ah, Senhor, é que o brasileirão, eu gostava, eu tinha preguiça de ir no shopping com ela, que ela andava demais. Mas tem tantas outras coisas que você pode fazer com a sua esposa. Você pode um dia levá-la até o shopping, deixa ela bater perna e fica sentadinho tomando seu café, lendo uma revista. Aí depois você se encontra com ela, janta com ela. Aí 2 dias depois, você leva para comer alguma coisa. Pronto. Dá atenção, dá amor, audição. Mas vai ter um dia que Deus vai perguntar: cadê o talento que eu te entreguei? Vai perguntar: cadê o filho que eu te entreguei? Ah, Senhor, sabe como é que é? Adolescente não é meio desligado, não. O que eu sei é que quando um pai, ele é vinculado emocionalmente ao filho desde a infância, na adolescência esse relacionamento não é rompido, ele só fortalece. É isso que eu sei. E se eu te entreguei, ah, Deus, mas eram muitos filhos. Eu dei a cada um de acordo com a sua capacidade, irmãos. Amados, Deus não vai te dar nada para te matar. Deus só vai te dar aquilo que você tem condições de fazer, amém? Então, aproximando, depois de muito tempo, aquele senhor voltou, versículo 19, para a prestação de conta. Diga: misericórdia. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 5, aqui está os outros 5 que eu ganhei. Que maravilha, hein, irmãos? Isso é lindo ou não é? O Senhor disse: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, amém? O que acontece, amado? Nós temos o hábito de confundir o pequeno com o insignificante. A irmã ainda agora estava lendo o texto aqui na hora de orar pelos enfermos, e estava falando a respeito de Jesus. Era pequeno, ninguém dava valor, ninguém dava isso, mas Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós achamos que as coisas pequenas não têm valor, irmão. Claro que tem valor. Não confunda o pequeno com o insignificante. Uma igreja pequena não é uma igreja insignificante. Uma pequena congregação não é uma congregação insignificante. Uma pessoa no início de uma carreira não é um profissional insignificante. Uma pessoa que começa a ministrar o louvor insegura, porque ela não tem ainda a prática, não é um ministro insignificante. Um dia Deus vai estabelecê-lo. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Nós temos mania de grandeza, e quando nós vemos alguma coisa pequena, nós não valorizamos. Eu me lembro de quando o paizão começou a reunir os jovens casais. Era um outro. Agora a coisa está crescendo, tem até seminário, irmãos. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Eu tenho certeza que a história dessa igreja tem a ver com isso. Um dia essa igreja foi pequena, foi ou não foi? Mas a liderança dessa igreja foi fiel. Fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor está colocando, e sobre o maior ainda o Senhor há de colocar. Então nós precisamos crer nisso. Depois veio também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2, eu consegui mais 2. E o Senhor falou para ele a mesma coisa. Perceba que Deus não ficou, o Senhor não ficou rasgando seda,
para o outro de 5 que conseguiu mais 5. Não, valeu, mandou bem. E chegou para o outro de 2, mandou bem, você mandou igual o outro. Que a expectativa que eu tinha a teu respeito, eu tinha a respeito dele. Você cumpriu a sua expectativa e ele cumpriu a expectativa dele. E aí, amado, veio outro corintiano que só recebeu 1, né? O pastor não é corintiano não, né? Amém. Senão eu ia pedir perdão, ia falar qualquer outro time aqui, né? Eu falava até o meu, sacrificava até o meu, o glorioso Botafogo. Irmãos, vocês estão debochando de mim, irmão? Irmãos, olha bem. Senhor, aqui está o que o Senhor me entregou. Ué, mas como assim? Não, o Senhor me entregou e eu fiquei com medo. Olha a declaração dele, amado. É o que nós temos. Por causa disso, profissionais não crescem. Por isso, ministérios não florescem. Por isso, as pessoas não ganham visibilidade. Por isso, os ministérios não explodem em muitos lugares no Brasil. Por causa do medo. O medo é a fé no diabo. O medo é a convicção de que Satanás vai atrapalhar a sua festa. E por causa disso, por causa do medo, tem pessoas que não fazem vestibular, não se inscrevem no Enem, não fazem prova da OAB, vivem fugindo da polícia porque não tiraram a habilitação, e assim por diante. Medo para todo lado. O medo não vai te permitir participar da festa do seu Senhor. Um dia eu já tive medo da prova prática. Até que eu comecei a observar, irmãos, pessoas que, sem querer discriminar, elas tinham menos capacidade intelectual que eu. Intelectual, cognitiva, racional, menos que eu. E eu falei, não é possível, meu Deus, que essa pessoa tenha habilitação e eu não tenha. Eu vou ter que encarar esse trem. Eu fui lá, amado, no primeiro dia que eu encarei, eu consegui. Porque, amados, o medo é um espírito que controla vocês. Por isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Timóteos, que o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, porque o medo é um espírito, e o medo impede você de conquistar muitas coisas em Deus. Então você precisa ser livre do medo, desenterrar esse talento que está dentro de você. Eu tenho medo de amar minha esposa, ela ficar mal acostumada e depois até arrumar outro homem e me trair. Para com isso em nome de Jesus. Tua mulher vai ficar enlouquecida por você. Amém? É só você cuidar da sua mulher. Não tem um livro aí, Como Enlouquecer um Homem, né? Eu já disse para minha esposa, como enlouquecer um homem na cama? É só entregar a fatura do cartão de crédito na hora que ele estiver dormindo. É muito fácil enlouquecer um homem na cama. Entrega o extrato do cartão para ele na hora que ele for dormir, você vai ver um homem louco na cama. Então, irmãos, não tem segredo. Você pode trabalhar teu coração, a sua vida, e ser tudo aquilo que Deus deseja para você. Amém? Amém, irmãos? Meu Pai, essa é a noite que o Senhor quer te despertar. Eu não estou enganado não, irmãos. Eu já preguei essa palavra aqui para grande parte dessa igreja. Parte dos irmãos que estão aqui já ouviram eu ministrar essa palavra, mas hoje eu senti vontade de ministrar essa palavra novamente. Eu passei a tarde de molho na presença de Deus. Deus falou um monte de coisa comigo, mas a palavra que não saiu do meu coração foi essa. Então, se você está ouvindo de novo, é porque você não aprendeu bem a primeira lição. Então, eu estou repetindo, você está em recuperação. Ficou em dependência, teve que ouvir a aula de novo. Porque Deus quer que você desenterre os seus talentos e saiba que os desafios que o Senhor te entregou, Ele te entregou porque você é capaz de superar em nome do Senhor Jesus. Esse rapaz, ele ouviu uma palavra terrível da parte do seu Senhor. Chegando, por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, tive medo e escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, se você sabe que eu sou assim, cumpria, portanto, que você entregasse o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse os juros daquilo que é meu. Tire o talento dele e dê ao que tem quantos, irmão? 10. Está entendendo? Amados, eu vou usar a mesma ilustração que eu usei na outra vez que eu vim aqui. Quem trabalha na área de vendas, levante a sua mão.
Se o teu gerente de vendas acabou de captar um novo cliente, mas ele não pode cuidar do cliente porque ele é o gerente, ele tem que entregar na mão do vendedor. Ele vai entregar na mão de quem vende mais ou de quem vende menos? Quem vende mais, irmãos. Está aqui, ó. Esse princípio lógico é tirado daqui. Ah, tadinho, por que não pegou o cliente e deu para o outro que está começando agora, tadinho? Porque o outro tem que aprender a trabalhar. Não, mas ele não está aprendendo, ele já vem vendedor há 15 anos. Só que ele vende pouquinho. Então, se ele vende pouquinho, o gerente não vai se arriscar entregando logo para ele. Vai entregar para o outro que é um avião em fazer negócios. Amado, quando você desenvolver o seu talento, as oportunidades fluirão sobre a sua vida. Vai aparecer do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. É isso que Deus quer trabalhar. Você precisa aplicar esse talento, amado, desenvolver a sua habilidade, desenvolver tudo aquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. E aí olha o que houve aqui, versículo 29, porque ao que se tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que ele tem lhe será tirado, e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Diga misericórdia. Amados, você que vai decidir qual vai ser o fim da sua vida, do seu ministério, das suas oportunidades, do seu casamento. O que Deus vai falar para você a respeito do seu casamento? O que Deus diria hoje? O que Deus diria hoje a respeito da tua saúde, do seu resultado do exame? O que Deus diria hoje a respeito da comunicação marido-mulher, mulher e marido? O amor do marido e a honra da mulher para com o marido, o zelo, a proteção do marido e o cuidado, o amor da mulher para com o marido. O que Deus diria hoje, pais, a respeito da disciplina dos teus filhos? Você é durão, carrasco, ou você é permissivo e está criando um futuro bandido dentro de casa? Deus vai exigir isso. Os extremos estragam. Tudo é veneno e tudo é remédio. O que depende é a dose. A dose que determina se você tomou um remédio ou tomou um veneno. Como é que você está cuidando? Você está paparicando o seu marido sem colocar limites da responsabilidade dele? Ou você está sendo duro com ele, exigindo que ele seja perfeito em um Deus um tempo todo? Você está enforcando a sua mulher, tirando a liberdade dela? Ou você está deixando a tua mulher também solta demais, sem te ver como um líder e te honrar com um homem dentro de casa? O que você está fazendo com as suas finanças? Você é um irresponsável que vive endividado? Ou você é um avarento que não abre a mão para nada? Você precisa encontrar um equilíbrio. E o Senhor vai perguntar. Não é para você desperdiçar os seus talentos, nem tampouco enterrar na terra, porque os talentos não são teus, são do Senhor. O seu dinheiro não é teu, é do Senhor. Você está administrando mal o dinheiro que é do Senhor, não é teu. Você é apenas administrador. A palavra de Deus diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu amo quando Davi disse: Senhor, quem sou eu e quem é este povo para trazer ao Senhor todas essas ofertas para a construção do templo de Salomão? Porque na verdade nós não estamos te dando nada. O que estamos trazendo para ti é teu mesmo, e o Senhor confiou em nossas mãos. Tudo é do Senhor. Mas, amados, precisamos levar isso a sério, porque ao final o seu comportamento vai determinar se você vai ouvir do Senhor: participe da minha festa, ou apartai-vos de mim, malditos. Que o Senhor coloque essa palavra no teu coração, e eu espero que o Espírito Santo não venha me compelir na próxima vez que eu vier aqui a pregar novamente essa palavra, porque você não aprendeu nem na primeira nem na segunda. Eu espero que você saia daqui impactado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, e eu quero orar por você nesse momento, pedindo para que haja um tempo de renovo do Senhor sobre a tua vida e sobre o teu coração. Vai colocando diante do Senhor, vai identificando as áreas da sua vida em que você precisa de uma intervenção de Deus. Vai colocando diante do Senhor. Coloque diante do Senhor o seu desejo de servir esta igreja. Servir ajudando no ministério infantil. Servir na portaria. Servir fazendo viagens missionárias, arcando com suas despesas. Colocando o seu dinheiro para servir na obra do Senhor. O Senhor quer trabalhar na tua vida, no teu coração. Quer te fazer experimentar coisas novas.
Não há limites para Deus. Tudo aquilo que você tem é do Senhor. Não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida do Teu povo, o coração dos Teus filhos, ó Pai. Aqueles que vieram aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, para receber um novo desafio Teu, para a vida e o coração deles. É um desafio para que os pastores desenvolvam melhor o seu conhecimento bíblico e a técnica de pregação, para que os pastores desenvolvam o aconselhamento, para que os músicos desenvolvam a sua habilidade musical, de cantar, tocar e compor, para que aqueles que administram essa igreja, administrem com excelência e zelo a Tua casa. Eles já cuidam bem, mas que eles sejam mais excelentes ainda, supra-excelentes. Que nós tenhamos esse zelo, que aquelas que ministram para as crianças, que elas possam ler literaturas especializadas para isso. Aqueles que desejam um dia desenvolver um ministério com jovem, adolescente, casais, seja o que for, que eles também venham se aprofundar, Pai. Senhor, não permita que o nosso talento seja enterrado, seja ele qual for, seja ele na área profissional, vocacional, empresarial. Que aqueles que estão aqui possam desenvolver a sua área de profissão, que lá onde eles trabalham, meu Deus, que eles sejam excelentes, sejam os melhores funcionários, que eles possam se destacar, para que possam fazer jus à promoção que eles podem receber. Que os casais possam se ajustar e um cuidar do outro, entendendo, Deus, que não é uma conquista deles, mas é algo que o Senhor deu a eles. Foi o Senhor que deu para que eles pudessem cuidar. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos leva a experimentar um novo tempo em Tua presença, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.